Olá, segunda série, tudo bem, meninos? Como é que vocês estão? Espero que vocês tenham feito as atividades que eu passei na aula de ontem, tá certo? Agilizem aí para não acumular atividades. Turma, devo estar marcando com vocês na próxima semana o encontro de Tira Dúvidas pelo Hangout que vai acontecer no nosso horário de aula, tá certo? A coordenação já autorizou que nós pudéssemos ter esse momento de tirar dúvidas através desse dispositivo que faz parte, está dentro da nossa plataforma do Plural Net, tá ok? Aí vou deixar as orientações tudo direitinho por escrito através da nossa plataforma. Turma, hoje nós vamos continuar o assunto dos Estados Unidos no século XIX. Falaremos a respeito da Guerra Civil Norte-Americana, a Guerra da Secessão. Vamos ver quais foram os fatores que levaram a esse conflito que quase destruiu os Estados Unidos, que dividiu o país em dois, tá certo? E como foi que os Estados Unidos eles conseguiram superar e quais foram as consequências deste conflito, não somente para a sociedade norte-americana, mas para o mundo. Então, vem comigo, bora lá! Estados Unidos no período pré-guerra da secessão. Meninos, nós temos que pontuar algumas coisas. Vou estar relembrando algo que nós trabalhamos no ano passado, tá certo? Quando vimos o processo de colonização da América Inglesa, para que vocês possam entender o panorama dos Estados Unidos antes da Guerra Civil Norte-Americana, antes da Guerra da Secessão. Vocês estão lembrados que no processo de colonização na América Inglesa foi adotado dois tipos de colonização. Enquanto no Brasil, na América Portuguesa, na América Espanhola, e ainda relembrei isso a vocês ontem, só foi adotado um tipo de processo colonizatório, que foi a colonização por exploração. Nas 13 colônias inglesas na América do Norte foi adotado, além da exploração, o processo de colonização por povoamento. Bora relembrar. Na colonização por povoamento, nós temos as seguintes características: minifúndio, pequena propriedade rural, mão de obra familiar, não é isso? E você tem a questão da policultura, que é o cultivo de diversas culturas agrícolas. Então, bora relembrar. Processo de colonização por povoamento: minifúndio, pequena propriedade rural, mão de obra familiar e policultura. Aí você tem o chamado processo de colonização por exploração, que você tem o latifúndio, que é a grande propriedade rural, uso da mão de obra escrava, geralmente mão de obra escrava negra, para poder trabalhar nesses latifúndios, e o monopólio, aí no caso você tem a presença do regime plantation, que é a monocultura voltada para a exportação, não monopólio. Monocultura voltada para a exportação. As colônias mais ao sul, como elas tinham um perfil climático diferente das colônias mais ao norte, a Inglaterra ela opta por adotar a chamada colonização por exploração. Quais colônias, professor, que o senhor está se referindo? Refiro-me à colônia, por exemplo, da Geórgia, refiro-me à Carolina do Sul e à Carolina do Norte. Quando nós pegamos, por exemplo, as colônias ao norte, porque são 3 tipos de colônias que tinham das 13 colônias inglesas da América do Norte, colônias do Norte, colônias do Centro e colônias do Sul, mas quando você pega as colônias do Norte, que você pega Rhode Island, você pega Nova York, Delaware, etc., aí eles adotaram o processo de colonização por povoamento. Estão lembrados que eu falei para vocês no ano passado? Meninos, prestem muita atenção. A forma como aconteceu o processo de colonização da América Inglesa iria aprofundar as diferenças dentro da sociedade americana. Não apenas diferenças econômicas, mas diferenças sociais. Estão lembrados disso? Eu tenho certeza que vocês devem ter lembrado dessa advertência que eu fiz a vocês. E ainda disse mais:
prestem atenção a essa diferença de processo colonizatório, porque vai ter repercussões depois que os Estados Unidos se tornarem um país independente. Estão lembrados que eu falei isso no ano passado? Beleza. Vamos lá. Os Estados Unidos agora viraram um país independente em 1776, que eu também relembrei isso a vocês na aula de ontem. Certo? De boa? Tranquilo? Vimos que através da ideologia chamada Destino Manifesto, os americanos eles se declararam escolhidos por Deus para poder fazer a marcha para o oeste. Eles eram vocacionados por Deus, predestinados pela chamada providência, que é o nome, um dos nomes que eles atribuíam ao Deus cristão, a Jesus, para que pudesse fazer a expansão do seu território, mesmo que isso significasse promover o verdadeiro genocídio. Vamos ver o extermínio de indígenas e de mexicanos, que perderam suas terras durante o processo da marcha para o oeste, que nós falamos na aula de ontem. Estão lembrados da frase do presidente Porfírio Dias? Pobre do México, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos. Beleza. A questão toda é o seguinte, os Estados Unidos eles expandiram seu território em direção ao oeste. Essa expansão territorial trouxe benefícios para a economia americana, mas trouxe também diversos problemas, porque essa expansão em direção ao oeste, segundo a série, aprofundou as diferenças e os desentendimentos entre, agora, estados do norte, que eram as antigas colônias do norte, e os estados do sul, que eram as antigas colônias do sul. Olha o problema que eu havia alertado a vocês no ano passado, quando estudamos o processo de colonização da América Inglesa. Olha o problema surgindo agora, tá certo? Aí vocês chegam e dizem assim, mas professor, por que agravou a situação, a diferença entre o norte e o sul? Vamos lá. Como os estados do norte eles haviam adotado o processo de colonização por povoamento, houve um acúmulo de reserva econômica, um acúmulo de metais preciosos. Esse acúmulo de metais preciosos possibilitou o processo de industrialização dos estados nortistas. Eles conseguiram financiar o seu processo de industrialização. Meninos, a época que nós estamos estudando é o pleno período da chamada Segunda Revolução Industrial. Nós vimos que a primeira Revolução Industrial que aconteceu no século XVIII, ela ficou circunscrita à Inglaterra, que foi a primeira grande potência industrial do mundo. Mas a segunda Revolução Industrial, que começa com a Inglaterra, eles passam a vender máquinas que foram de extrema importância para a formação de parques industriais em outros países, que começaram a se desenvolver através do processo de industrialização clássica, formando os chamados países industrializados que nós conhecemos no século XXI, nos nossos dias. Os países de industrialização clássica, entre os quais os Estados Unidos. Mas não foi todo o território dos Estados Unidos que se industrializou. Não foram todos os estados norte-americanos que iniciaram o processo ao mesmo tempo e de forma uniforme o processo de industrialização. Foram apenas os estados mais ao norte, que eram os estados mais ricos da União Norte-Americana. Aí vocês falam assim, mas e os estados do sul? Bem, os estados do sul, como haviam adotado o processo de colonização por exploração, eles eram agroexportadores. E como agroexportadores e apenas cultivando uma única cultura agrícola, eles ficaram extremamente dependentes do mercado externo, mas principalmente ficaram dependentes do uso da mão de obra escrava negra. A mão de obra escrava negra, ela era o sustentáculo, segundo a série, era o que mantinha a economia dos estados sulistas. Enquanto os estados do norte, pelo fato de terem se industrializado, eles precisavam de mercado consumidor para os seus produtos. E aí vocês estão lembrados que, na verdade assim, você já deve ter visto isso com a professora Michele, quando vocês estudaram
o segundo, final do segundo reinado no 8º ano. Vocês devem estar lembrados que quando Michele falou a respeito do processo de abolição da escravatura no Brasil, ela deve ter dito que houve uma forte pressão da Inglaterra. Eu também falarei sobre isso quando nós estudarmos segundo reinado, de uma forma mais aprofundada. Ela deve ter dito, por exemplo, de que a Inglaterra ela pressionou o Brasil, o governo brasileiro, a abolir a escravatura não por questões humanitárias, mas por questões econômicas. E por que por questões econômicas, professor? Escravo não recebe salário. Como escravo não recebe salário, ele não tem condições de poder adquirir produtos, ele não consome. Então, no caso, para que possa consumir os produtos industrializados, esses escravos não podem mais ser escravos. Eles têm que ser trabalhadores assalariados. Vão ganhar uma miséria, vão ganhar uma merreca, vão ganhar pouco dinheiro. Mas você sabe como é que as coisas funcionam. Hoje em dia, por exemplo, aqui no Brasil, neguinho chega, ganha pouco dinheiro, tá certo? Ganha menos de um salário mínimo, mas tem um celular top na mão, tá certo? Mas gasta dinheiro comprando, fazendo lanche no Bob's, isso na época antes da quarentena. Fazendo lanche no... Não, até mesmo agora na quarentena, entendeu? Gasta dinheiro com iFood para poder chegar e comprar um lanche no Bob's, comprar um lanche no BK, tá certo? No Burger King, e pessoas chegam, gastam dinheiro com isso. Não, olha, a casa está caindo aos pedaços, mas poder ter um celular potente, para poder chegar e acessar as redes sociais para assistir filme e até mesmo poder ficar pagando mensalidade de Netflix, de Prime Video e etc., nessa hora aparece dinheiro. O camarada está morrendo de fome, mas para poder chegar e ter... estar antenado nas novas tecnologias, nas novas mídias, vale qualquer coisa, vale qualquer negócio. Não é verdade? Isso aí é o espírito do capitalismo, segundo a série. E o capitalismo ele está fortemente assentado no processo de industrialização. Então, para os estados nortistas, era de fundamental importância ter a mão de obra assalariada. O grande problema, turma, era de que os estados do sul eram contrários ao processo de abolição da escravatura, porque a economia sulista ela dependia do trabalho escravo negro. O trabalho escravo negro. E aí vamos ver algumas características dos estados do norte. Vamos lá, já disse, eram altamente industrializados e comercialmente desenvolvidos. Eles defendiam a abolição da escravatura. Agora preste bem atenção, segunda série, repetindo. Eles defendiam o fim da escravidão não por questões humanitárias, não por compreender de que o negro é ser humano, tem direito à chamada dignidade da pessoa humana, entre outras coisas que o iluminismo traz. Não. No caso, a abolição da escravatura era por questões econômicas. Eles queriam que o negro fosse salariado para poder consumir os produtos que a indústria nortista estava produzindo. Logo, eles também queriam a defesa dessa indústria. Então seria feita a adoção das chamadas medidas protecionistas, segundo a série. Bora relembrar. O que são medidas protecionistas? É você chegar e adotar medidas tarifárias para desestimular a importação de produtos, para proteger a indústria nacional. E de que forma você faz isso? Você eleva a tarifa de importação. Você eleva os impostos de importação para desestimular o mercado consumidor interno a comprar produtos industrializados da concorrência de outros países. E assim eles teriam que comprar produtos nacionais. Isso é o que nós chamamos de protecionismo. Então a indústria norte-americana, que estava completamente concentrada nos Estados do Norte, eles queriam a adoção de medidas protecionistas, diferentemente do Sul. Porque o Sul ele era uma região com fraca industrialização, pode passar, com fraca industrialização, eles eram agroexportadores, defendiam a manutenção do trabalho escravo, eram contra a política protecionista. Aí você pode dizer assim,
Poxa, que interessante, eles eram contra o protecionismo. Mas por quê? Porque eles dependiam dos produtos industrializados, manufaturados, que vinham de outros países. Então eles importavam muito. Por isso que para eles não valia a pena eles apoiarem uma medida protecionista, porque encareceria os produtos que viriam do exterior, tá certo? Sem contar que, sem medida protecionista, facilitaria, no caso, o intercâmbio comercial entre o sul dos Estados Unidos com outros países do mundo. Pode passar. E aí surgiram dois partidos que passaram a defender tanto o norte quanto o sul. O Partido Republicano, aí vocês vão tomar um grande susto neste momento, o Partido Republicano, que hoje representa a direita dos Estados Unidos, que tem como expoente o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O Partido Republicano, ele era abolicionista. Quando você fala assim de abolição, o que é que você imagina logo? Ah, isso aí é coisa de esquerda. Mas interessante que o Partido Republicano, nessa época, ele hoje é o partido de direita, mas naquela época ele tinha um pensamento muito mais voltado para a esquerda. Eles eram pró-abolição. Já o Partido Democrata, que hoje tem como garoto propaganda o ex-presidente norte-americano Barack Obama, e o Partido Democrata, ele é visto como partido de esquerda, e de fato, ele é um partido de esquerda hoje. A semelhança, por exemplo, claro, respeitando as devidas proporções, a semelhança do Partido dos Trabalhadores, do PT, aqui no Brasil, de Luiz Inácio Lula da Silva, o Partido Democrata, ele era pró-escravidão. Você poderia imaginar que do Partido Democrata, que havia defendido a escravidão no século XIX, viria o primeiro presidente negro na história política dos Estados Unidos? Rapaz, isso que eu chamo de ironia da história. Vamos lá, seguindo. Aí vocês falam assim, entendemos, professor, a questão da diferença entre norte e sul. Mas o que é que a expansão territorial ela tem a ver com o agravamento da situação? O território americano foi sendo expandido, e aí, no caso, esses novos territórios, esses novos estados que seriam incorporados à União, eles adotariam o quê? Eles seriam escravagistas ou eles seriam abolicionistas? Os estados do norte começaram a pressionar os novos territórios que estavam sendo incorporados à União, os novos estados que estavam sendo incorporados à União, eles começaram a pressionar os estados do norte para que esses novos territórios fossem abolicionistas, ou seja, que eles já não adotassem a mão de obra escrava negra. Já os estados do sul começaram a pressionar a esses novos estados, a esses novos territórios que estavam sendo incorporados à União, a exemplo do Texas, para que eles pudessem ser estados escravagistas, ou seja, que pudessem adotar o regime de escravidão negra. Então vocês perceberam que a situação ficou extremamente complicada. Ah, professor, mas não podiam, no caso, baixar uma lei federal que pudesse resolver esse problema? Meninos, a situação nos Estados Unidos não é tão fácil como acontece aqui no Brasil. Você vê, por exemplo, que aqui no nosso território, no nosso país, a questão meio da problemática da quarentena, Bolsonaro fica falando que é o problema dos estados. Porque cada governador, e isso foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, cada governador estadual e cada prefeito municipal, eles têm autonomia para adotar as medidas necessárias de resposta ao combate ao Covid-19, ao novo coronavírus. Por isso que tem estados que têm flexibilizado a quarentena e tem estados que têm endurecido a quarentena, como é o caso daqui da Bahia. E até municípios têm adotado posicionamentos diferentes, mesmo estando dentro do mesmo estado. Exemplo, por exemplo, Ilhéus e Una. Aqui na cidade de Una, a quarentena ela sofreu uma certa flexibilização. O comércio na cidade de Una foi autorizado o seu funcionamento. Igrejas evangélicas, católicas e outros credos religiosos também foi autorizado o funcionamento.
tá certo? Pelo fato, alegado pelo prefeito da nossa cidade, de que tem poucos casos de coronavírus aqui em Una. Mas já em Ilhéus, o prefeito de Ilhéus, ele determinou o fechamento das entidades religiosas, igrejas não podem funcionar, já tem mais de um mês que as igrejas elas estão fechadas, o comércio está com uma limitação, só apenas pode funcionar algumas horas do dia e mesmo assim, dependendo de qual setor do comércio pode funcionar, tem comércio que só funciona dia de segunda-feira, segunda, quarta e sexta, tem outro que só funciona dia de terça e quinta, mercados são obrigados a fechar às 7 horas da noite, assim por diante, por causa justamente da quantidade de pessoas que têm sido vítimas do Covid-19 aí na cidade de Ilhéus. Isso refere-se à autonomia promovida pela federação. Nos Estados Unidos, turma, a autonomia federativa ela é muito maior, muito ampla mesmo. Cada estado americano, por exemplo, ele tem autonomia para definir se vai aplicar ou não a pena de morte, se permite ou não o aborto, se permite o casamento ou não entre pessoas do mesmo sexo e assim sucessivamente. Então, no caso da questão escrava, o governo federal ele não tinha autonomia plena para que pudesse bater o martelo e fechar a questão nesse sentido pura e simplesmente. Para tentar resolver a situação, os estados entraram num acordo que ficou conhecido como Compromisso de Missouri. E o que significa esse Compromisso de Missouri? O que é que ele propunha? Ele propunha o seguinte: ele determinaria a proibição da escravidão acima do paralelo 36 graus 30 minutos norte. Então, assim, os estados localizados acima deste paralelo seriam estados abolicionistas, não teria mão de obra escrava negra. Já os estados situados abaixo deste paralelo seriam estados escravagistas, ou seja, seriam estados que adotariam a mão de obra escrava negra. E os novos estados que estavam sendo incorporados à União, estados de territórios, bem, se esses estados e territórios ficassem acima do paralelo 36 graus, não poderia ter escravos. Se ficasse abaixo, poderia ter escravos. Aí vocês acham que a situação resolveu? Resolveu nada. A Califórnia tocou fogo no parquinho nesse momento. Aí fala assim, mas por que a Califórnia tocou fogo no parquinho, professor? Porque a Califórnia, apesar de boa parte do seu território estar localizado abaixo do paralelo 36 graus 30 minutos norte, a Califórnia queria ser abolicionista. Ela não queria adotar a escravidão. Os estados, os novos territórios de Utah e Novo México, eles queriam ser considerados estados neutros. Ou seja, eles queriam assim, por enquanto a gente não adota escravidão. Se a gente quiser adotar, a gente pode adotar lá na frente, tá certo? Mas é uma decisão que nós vamos tomar a posteriori, depois, lá na frente. Aí vocês já perceberam que deu BO, tá certo? Deu problema a segunda série. Porque neste momento o Compromisso de Missouri ele foi por água abaixo, porque não deu para poder ser cumprido, já que os novos territórios que estavam sendo incorporados à União, eles divergiam em relação ao Compromisso de Missouri. E aí chegamos, com esse imbróglio todo, à eleição de 1860. Abraham Lincoln, do Partido Republicano, ele se candidata à presidência dos Estados Unidos com uma promessa audaciosa. Caso ele fosse eleito, ele iria abolir a escravidão em todo o território dos Estados Unidos, independente dos estados do Sul serem escravagistas. Para ele, a escravidão seria encerrada em todo o território da União. E isso fez acender a luz amarela para os estados sulistas. E aí os estados do Sul disseram, se Lincoln for eleito presidente, nós não encontramos uma outra solução senão nos separar da União. Isso mesmo, segunda série que vocês ouviram. Os estados do Sul, capitaneados pela Carolina do Sul, disseram que se Lincoln fosse eleito e se ele cumprisse a promessa de colocar a abolição da escravatura goela abaixo dos estados sulistas, eles iriam promover a secessão. Ou seja, eles se separariam dos Estados Unidos e formariam um outro país, um país independente.
independente. Pode passar. E o resultado não foi outro, turma. A população americana ela votou e escolheu Abraham Lincoln como seu novo presidente. E com isso, a Carolina do Sul ela toma a decisão de separar dos Estados Unidos e formar um país independente. E a Carolina do Sul ela não foi sozinha. Além da Carolina do Sul, os estados do Mississippi, Flórida, Alabama, Geórgia, Louisiana, Virgínia, Carolina do Norte, Arkansas e Tennessee também tomam a mesma decisão. Se separam dos Estados Unidos e formam um país independente. Isso no ano de 1861. Eles formam o ECA, que não tem nada a ver com o Estatuto da Criança e do Adolescente. É Estados Confederados da América, elegendo Jefferson Davis como seu primeiro presidente, primeiro e único presidente na verdade, e colocam a cidade de Richmond como a capital do novo país. Primeira capital foi a cidade de Montgomery, que ficava no Alabama, mas ficou pouquíssimo tempo como capital e depois foi feita a transferência para a cidade de Richmond. Tropas confederadas, então, perceberam que a União não iria aceitar e, de fato, Abraham Lincoln não aceitou a separação dos estados do Sul, considerou esses estados como estados rebeldes e aí, gente, para a guerra foi o pulo. As tropas confederadas elas atacaram um forte da União e aí estoura a Guerra Civil Norte-Americana, também chamada de Guerra da Secessão, que durou 4 anos, que foi de 1861 ao ano de 1865. Só que os estados do norte, turma, eram mais preparados militarmente falando e economicamente falando. Sem contar que a maior parte da população dos Estados Unidos estava situada nos estados do norte. A maior parte da população americana estava justamente na parte norte do território dos Estados Unidos. Enquanto o sul ele tinha uma população consequentemente menor, eles eram mais fracos economicamente falando e militarmente falando. Por isso que os estados sulistas eles buscaram apoio de outros países. Na verdade, a França começou a apoiar os estados do sul, mas a Marinha de Guerra da União conseguiu efetuar com muito sucesso o bloqueio no litoral dos estados do sul, no bloqueio dos estados confederados, impedindo que eles recebessem a ajuda vinda prometida lá na Europa. E aí o resultado, gente, que depois de 4 anos de guerra, os confederados eles foram derrotados. Essa guerra levou à morte cerca de 60 mil norte-americanos. Foi o maior conflito que aconteceu no território do continente americano. Na verdade, ele quase bate com a Guerra do Paraguai, também chamada Guerra da Tríplice Aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Uma guerra que acontece praticamente no mesmo período da Guerra da Secessão. O resultado dessa guerra foi que o norte ele vence, e aí o presidente Abraham Lincoln ele consegue aprovar a 13ª emenda, que põe fim à escravidão em todo o território dos Estados Unidos. Eu recomendo a vocês que assistam o filme Lincoln, que conta-nos a história de como aconteceu esse processo da abolição da escravatura nos Estados Unidos. Na verdade, Lincoln ele já tinha decretado o fim da escravidão nos Estados do Sul em plena guerra, o que fez com que os negros que antes estavam lutando do lado dos confederados, obrigados pelos seus senhores brancos, a se rebelarem contra os seus oficiais confederados. E isso ajudou e contribuiu para que o exército de Robert Lee, que era o comandante das tropas da União, Ulysses Grant, perdão, que as tropas de Ulysses Grant pudessem vencer as tropas de Robert Lee, que era o general que comandava as tropas confederadas. A forma como o governo dos Estados Unidos tratou o Sul atiçou ou aprofundou o sentimento de ressentimento dos sulistas. O governo americano ele ocupou militarmente os estados sulistas,
como estivesse ocupando o território inimigo, esquecendo de que, na verdade, a guerra foi um conflito entre patrícios, foi um conflito de americanos contra americanos, um conflito entre irmãos. Lincoln ele foi assassinado no teatro cerca de, se eu não me engano, acho que foram 2 ou 3 dias depois do final da Guerra Civil Norte-Americana. Ele foi assassinado por um fanático sulista. Mas a consequência que persiste até hoje está no que eu vou falar agora, para terminarmos a nossa aula, que foi o surgimento de grupos supremacistas brancos, como, por exemplo, a Ku Klux Klan, que é representada pela sigla KKK. A Ku Klux Klan ela surge no sul dos Estados Unidos e começou a aterrorizar não somente os negros, mas também católicos e imigrantes. E por que isso? Porque eles adotavam como lema de que a raça pura, olha a teoria racial de novo, a raça pura seria composta por brancos, anglo-saxões e protestantes. Então, se você não era branco, anglo-saxão, ou seja, de origem inglesa, e se você não era protestante, se você não era evangélico, então você era considerado raça inferior. Por isso que brancos católicos foram perseguidos, por isso que imigrantes foram perseguidos, e por isso que principalmente negros foram perseguidos. Além da Ku Klux Klan, nós também temos o grupo da Camélia Branca, que também foi outro grupo de supremacistas brancos que surgiu no sul dos Estados Unidos. A Ku Klux Klan ela se caracteriza, aí estou falando do presente, porque a Ku Klux Klan existe até hoje. Tá certo? Esse grupo supremacista branco existe até hoje e ainda atua de forma muito intensa nos estados do sul dos Estados Unidos. A Ku Klux Klan se caracteriza pelo uso daquele capuz branco e por colocar na porta, na frente das casas de negros, de católicos e de imigrantes, mas sobretudo de negros, a cruz em chamas. Centenas de milhares de negros foram perseguidos, foram torturados e mortos pelos supremacistas brancos. Aí vocês perguntam, mas por que o governo norte-americano ele não adota alguma medida contra a Ku Klux Klan? Liberdade de expressão, amigos. Por incrível que pareça, liberdade de expressão. E a forma como os negros eles foram libertos da escravidão nos Estados Unidos, foram. Mas isso não quer dizer, e com isso eu encerro a aula de hoje, isso não quer dizer, turma, de que eles passaram a ser vistos como iguais. Para vocês terem uma ideia, mesmo nos estados do norte, os negros, apesar de oficialmente serem considerados cidadãos iguais aos brancos, mas eles ficaram de fora de muita coisa. Exemplo, eles não podiam entrar nas universidades. Haviam transporte público para brancos, diferente do transporte público para negros. Haviam escolas para brancos e escolas para negros. Bairros somente de brancos e bairros somente de negros. O sitcom norte-americano Todo Mundo Odeia o Chris retrata muito bem a discriminação racial existente nos Estados Unidos. E hoje, tendo passado mais de 100 anos da Guerra da Secessão, a situação não mudou muito. Mesmo os Estados Unidos tendo eleito o seu primeiro presidente negro, que foi Barack Obama, a situação da desigualdade social e do racismo nos Estados Unidos ainda é muito forte. Turma, na próxima aula falaremos a respeito de imperialismo norte-americano. Até amanhã!